Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá, amigos e amigas, começamos esse programa Vestuário em Foco, programa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Nova Friburgo e região. Nosso sindicato fica ali na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, é um prédio bem em frente à Caixa Econômica Federal. Nosso telefone é 2522-6597, nosso e-mail stivnf@gmail.com ou nosso Facebook Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O horário de funcionamento do sindicato é de segunda a quinta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 18 horas. Na sexta-feira, de 8 às 11, de 13 às 17 horas, porque todas as empresas também fecham cedo na sexta-feira. Na nossa sede nós temos um departamento jurídico, que tem a doutora Priscila, mais 2 estagiários para te atender de todos os dias, de 14 às 18 horas. Sendo que o plantão da doutora Priscila é na sexta-feira, né? Você que quer conversar com a advogada, é na sexta-feira o plantão da doutora Priscila. Temos um departamento médico, um pediatra, que é a doutora Lia, clínico geral, que é a doutora Ana Lúcia Carrielo, e 2 ginecologistas, o doutor Antônio Sérgio e a doutora Aline Salomone. Então esse é o departamento médico para os sócios e dependentes do sindicato. Na secretaria, lá onde você faz os seus cálculos trabalhistas, você faz os cálculos previdenciários, você pode conferir o seu tempo de aposentadoria, tirar suas dúvidas e ainda fazer a sua inscrição de sócio no sindicato. Para fazer a sua inscrição de sócio no sindicato, é importante você levar sua identidade, seu CPF, sua carteira de trabalho, o último contra-cheque e um comprovante de residência. Pode ser dependente seu no nosso sindicato, os seus pais que tenham mais de 50 anos ou filhos, né, que tenham até 18 anos que não trabalham no setor do vestuário. Então é importante que esses possam ser seus dependentes e ao mesmo tempo usufruir dos serviços que o sindicato oferece. Nós temos uma colônia de férias. A colônia de férias do sindicato fica ali em Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio, bem perto ali, Rio das Ostras, Barra São João, Tamoios. Uma colônia de férias com 8 suítes, 10 quartos, bem próximo da praia, com bastante segurança, estrutura para receber você e sua família num final de semana aí de lazer na praia, construído pela diretoria do seu sindicato. Pode ser utilizar as dependências da colônia, o sócio do sindicato e seus dependentes, aquele trabalhador também que tem aquela contribuição assistencial, que hoje são R$ 9,00 no seu contra-cheque, pode ir para a nossa colônia também, e os sócios do sindicato dos têxteis, metalúrgico, do CEP e dos químicos. Basta você procurar a secretaria dos seus sindicatos, que você pode usufruir lá da nossa colônia. Então é importante que você tenha aí ciência que o sindicato está trabalhando para você. Além da luta do dia a dia, oferece uma gama de serviços para você. Nós temos alguns parceiros que estão com a gente há bastante tempo, que é importante você saber, você que é sócio do sindicato, ou você tem aquela contribuição assistencial, pode usar os serviços dos nossos parceiros. A Dental Prev. Dental Prev faz um serviço de odontologia. Todo serviço de odontologia, a Dental Prev é parceiro nosso. O Laboratório Biogram está com a gente há muito tempo, você faz seus exames de laboratório ali no Biogram, também parceiro. A Unimed, o GS, o Plano Global de Saúde do GS também é parceiro nosso. A Ótica Vista Preciosa, o curso de Informática Inova, que fica lá na sede do Sindicato dos Têxteis, a Estética Zen, né, que faz todo o seu trabalho de estética, de fisioterapia também, a Estética Zen, a Babelli, que a gente fala que é o centro de tricoterapia, né, que cuida do seu cabelo, da sua pele, ali no centro da cidade. A Depil Belas é um salão em olaria, que você pode usar também os serviços. A Universidade Estácio de Sá, Universidade Cândido Mendes e Unopar também são parceiros nossos, né? Temos ainda um contrato agora com o doutor Eduardo Cardoso Saiba, que é cardiologista, que atende também os associados do nosso sindicato. Já temos convênios em colégio, farmácias
para que você, trabalhador do vestuário, tenha uma gama de serviços. Então é importante você ser sócio do sindicato, usufruir desses serviços, né, contribuir para a luta. Se você não pode visitar a sede do nosso sindicato, liga para a gente, 25226597, que a gente vai até a empresa que você trabalha, onde que você combinar com a gente. O sindicato é quem propor a solução. Manipulação de informações com o objetivo de produzir direcionamento na conjuntura política não é fenômeno novo. A chamada grande mídia sempre fez isso. Superfaturada da refinaria americana. Mas o uso intensivo de notícias falsas e fraudulentas nas redes sociais ampliou muito os autores, o alcance e os efeitos das chamadas fake news no âmbito do debate político e social, no Brasil e em vários outros países, o que pode contribuir com a deterioração de processos democráticos, inclusive o eleitoral. Apesar de existir alguma legislação brasileira para evitar e punir a criação e a divulgação de fake news, as eleições que ocorrerão em outubro de 2018 reaqueceram o assunto, que segue em pauta no Tribunal Superior Eleitoral e em vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Debates e projetos nem sempre democráticos e republicanos, às vezes o contrário disso, usados como armas de guerra política e de defesa de interesses escusos. A liberdade de expressão está em risco? Em nome do combate a fake news, podemos assistir à volta da censura e da perseguição à chamada mídia contra-hegemônica? Aquela que se oferece como alternativa à mídia corporativa, aos poderes político e econômico dominantes? Afinal, como funcionam as novas armas da desinformação e como elas podem afetar as eleições de 2018? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto estão aqui hoje Ivan Paganotti, jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, e Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo, professor da UFABC. Bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Agências contratadas para produzir conteúdos falsos, máquinas e robôs incansáveis na disseminação dessas informações com alvo político, algoritmos selecionando o que você vai assistir ou não, ou ler nas redes sociais, agências de checagem de informação que também produzem fake news e, pior, são financiadas por grupos de mídia corporativa e pelo mercado financeiro, por exemplo. Discussão no parlamento e na justiça que às vezes parecem querer combater adversários políticos mais do que fake news. Como enfrentar esses problemas em um ano eleitoral no Brasil? Sérgio. Bom, pergunta muito difícil, né? Mas o fenômeno da desinformação na política não é novo e não vai ser contido por nenhuma força-tarefa, por mais brilhante que seja. O exagero, a descontextualização, a radicalização, as notícias que são interpretativas, apresentadas como factuais, tudo isso não vai abandonar a política. Do contrário, alguém já teria feito uma lei dizendo que a mentira é crime. A mentira não é crime, porque se for, tem que prender o Congresso Nacional, o presidente da República, não precisa, o judiciário, então, Ministério Público. Nem se fala. Então, na verdade, tem um problema. Por que a ideia de fake news passou a ser importante? Ela é uma pauta que, insisto, ela não é nova, eu chamo até um processo de desinformação. A Dilma, em 2014, foi vítima, no dia da eleição, de uma mensagem que circulou pelo WhatsApp, que é o principal disseminador de notícias falsas e desinformação no Brasil. Já em 2014, aquilo falava assim, olha, veio vários memes para mim dizendo
que o partido da Dilma tinha matado o doleiro que estava preso em Curitiba. Então, tem fake news há muito tempo. Por que só a partir da eleição norte-americana isso passou a ser um problema mundial? Né? E, curiosamente, aparece no primeiro momento dizendo que era uma ingerência russa, o que é um fake news também brutal. Uma ingerência russa ali dentro da eleição americana. Mas o próprio presidente eleito, Donald Trump, olha para uma rede de TV e fala, vocês praticam fake news. Então vira uma confusão. Aliás, ele chama a mídia opositora ao governo Trump de fake news, né? Ele mídia chama, fake news. Sem dúvida. E aí o que acaba acontecendo? Uma série de fundações, think tanks, passam a financiar no mundo inteiro agências de checagem de fato. Claro, a agência de checagem de fato é importante, em tese, sem dúvida nenhuma. Eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo de problema é os órgãos da mídia não fazerem checagem de fatos, né? Agora, quando você vai discutir isso, vem logo o debate. Fake news não é praticado pela mídia. Opa! Então, como foi a abertura do nosso programa, eu queria lembrar desde a fake news mais desastrosa e famosa, talvez foi da escola base em São Paulo, onde eles acabaram com a vida dos donos da escola, dizendo que eles eram pedófilos. Isso era uma mentira clara, eles não checaram e tal. Até edição de debates que o Lula participou pela Globo, você tem a bolinha de papel, que é quem o candidato José Serra tentou falar que ele foi alvejado por um objeto contundente. Teve perito pago para dizer que era um objeto e, na verdade, um professor do Rio Grande do Sul decupou aquilo e mostrou que era um reflexo de luz. E aí, no dia seguinte, uma matéria de 7 minutos, não tem nem um comentário no Jornal Nacional no dia seguinte. Ora, você tem um grande problema aí. Como enfrentar tudo isso numa situação política radicalizada, não só no Brasil como no mundo? Então, uma coisa para mim é clara, não dá para criar o Ministério da Verdade. Não dá para o judiciário falar, bom, combater a fake news se faz por um modelo formal. Não tem modelo formal. Não há um modelo formal do que é verdade e do que é mentira. E não há uma semente da verdade. Eles tentaram falar que só fala a verdade a revista Veja. Você está brincando. A grande imprensa comete erros e ideologicamente ela está engajada também. Então, ela não é a semente da verdade. Como toda a mídia está engajada. Como toda a mídia é engajada. Agora, então como é que você resolve esse problema? O problema se resolve caso a caso. Essa que é a questão. Se resolve com apuração caso a caso. Logo, a justiça jamais poderia agir de ofício, montar uma comissão de agências para assessorá-la, porque não tem o menor cabimento. Por quê? Porque não há um método claro de checagem da verdade. Não há uma semente da verdade. Então me preocupa nessas eleições. E ainda mais na escala que as redes sociais produziram no mundo, né? Sem dúvida. Nessas eleições, me preocupa muito o fato de, por exemplo, a maior rede social no Brasil tem mais de 74% dos brasileiros conectados com perfil no Facebook. Essa rede social, ela contratou 2 agências de checagem de fatos que têm o poder de dizer o que é verdade e o que não é verdade. Acima da nossa Constituição, isso é perigoso. E não estou nem desconfiando das 2 agências. Eu só estou dizendo que isso não está correto do ponto de vista do procedimento. Ele pode orientar, não, mas ele vai... Claramente o Facebook soltou uma nota no blog deles dizendo: eu vou reduzir o alcance das mensagens de quem for denunciado como fake news, checado por essas 2 agências. Então, sabe o que vai acontecer? Luta política. Porque aquilo que é fato muito simples de ser aclarado, tudo bem. Mas e aquilo que é interpretação? Opinião. Opinião. Aquilo análise. Que é um limiar do exagero ou da verdade. Aí essa agência vai lá e faz tudo virar uma menção algorítmica. Sim ou não. Nem tudo é sim ou não. Entenda? Então isso me preocupa. Isso é uma censura privada, tanto é que
a Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura mandou uma carta para o TSE dizendo que tem que ser garantida a Constituição brasileira dentro do Facebook. O Facebook não pode operar a censura privada contra os discursos antineoliberais, porque essas agências estão num espaço de dizer assim, o radicalismo é ruim. Sim, só que o radicalismo existe. E nem tudo que é radical é mentiroso, então não cabe a eles falar que aquilo é correto ou não. Serem os juízes, né? Fazerem o juízo. Virar a verdade, então, se tornar um juízo de valor. Deixa eu botar o Ivan na conversa. Claro. Ivan, a questão é a mesma, né? Como enfrenta a situação? O Sérgio já trouxe aqui um conjunto de elementos dessa complexidade. Queria te ouvir sobre isso. É muito bom, mais uma vez, poder participar de um encontro com o Sérgio. Tem algumas divergências cordiais com o Sérgio, mas eu acho que queria começar pelas concordâncias. Assim, a gente percebe que isso é um problema bastante grave e que é difícil de definir. Na verdade, muitas pessoas que tentam, às vezes, puxar a sardinha mais para a brasa delas, puxam a definição, alargam a definição ou restringem a definição de fake news para se encaixar no que é o seu interesse político, como o Sérgio mesmo mencionou. Isso vira um espaço de arena, um espaço de disputa e acaba sendo usado como um instrumental para tentar usar os recursos que são colocados, por exemplo, o espaço que você tem no debate público, a atenção das pessoas, o quanto você consegue fazer um conteúdo ser viralizado ou perder a credibilidade desse conteúdo, atacar os seus adversários e pega essa palavra na moda, esse termo quase que ficou popularesco agora do fake news e tentam jogar isso como uma etiqueta para tentar desmerecer os seus críticos. O exemplo que você deu é muito bom. O Donald Trump passou a mencionar e a classificar alguns dos seus críticos como fake news, porque é uma forma de você automaticamente desmerecer as críticas, tirar a legitimidade e ele amplia bastante o conceito de fake news ao tentar se encaixar nessa definição. Então, a primeira coisa que a gente podia tentar pensar é que definições a gente tem, então, para esse negócio? Não tem uma definição fechada de fake news, são definições. E essa acho que é a maior dificuldade no espectro legal. Quando a gente fala no campo do direito, a gente tem que ter um conceito muito bem amarrado, muito bem definido, para você poder fazer como um médico, um diagnóstico, identifiquei que isso é uma doença. Então, eu tenho agora um prognóstico, um tratamento. Para essa doença, esse tratamento. Para esse mal, esse remédio. Se você não tem muito bem organizado, muito bem fechado qual que é o problema, o tratamento que vai ser apresentado pode ser pior do que a doença, pode causar outros problemas. Então, que definições, no plural, inclusive, a gente pode ter para fake news? Uma muito aberta pode colocar qualquer informação falsa em qualquer formato, com qualquer intenção, uma definição bastante alargada, que pode ser, às vezes, utilizada para desmerecer. Esse meio de comunicação publicou uma informação incorreta, então nada do que eles divulgam pode ser confiável, joga fora, ou eu não conheço esses caras, eles não têm credibilidade para mim, a mídia alternativa eu não conheço, joga fora. Essa é uma definição muito ampla que não ajuda a gente. Tem muitos fenômenos aí que já existiam anteriormente, o Sérgio mencionou inclusive, né, casos de calúnia, de difamação, de injúria. Já existem algumas formas tradicionais de você lidar com esses problemas. Não é um fenômeno recente, é um fenômeno bastante antigo. Não precisa criar uma palavra nova para caracterizar isso. Eu gosto mais, acho que são mais apropriadas as definições mais restritas de fake news. Tem um grupo, por exemplo, de Singapura, do Edson Tandock, que tenta definir o conceito de fake news de uma forma muito específica. São sites, principalmente, que são construídos para viralizar nas redes sociais, produzindo conteúdo que pode ser comprovadamente falso, que existe alguma forma de você conseguir verificar essa falsidade. Falso, e uma intencionalidade, exatamente. Então você poder... São muitos critérios. Então, poxa, tem redes sociais, tem que ser intencionalmente falso, tem que provar que isso não é verdade, que essas pessoas são ficcionais ou que essa informação não era possível, a pessoa não estava nesse lugar. Tem como conseguir mostrar que esse conteúdo não está correto, tem alguma coisa inadequada dentro dele. Isso é um conceito tão restrito que muitas coisas que a gente às vezes hoje está se preocupando não se encaixam exatamente nessas categorias. Não quer dizer que elas não sejam problemáticas também. E vale a pena a gente distinguir uma questão que foi esquecida, é que originalmente o fenômeno das fake news, quando surgiu essa
onda, essa histeria agora em 2016, eram com os sites que tentavam criar uma aparência jornalística para difundir propaganda política ou desinformação, conteúdo falso. Ou ataque ao adversário. Ataque aos adversários, usando essa linguagem jornalística que o público reconhece e que muitas vezes confia. Poxa, tem aquela cara de um jornalista, tem uma cara de um veículo jornalístico, parece que é alguma coisa que foi apurada, verificada, só que não tinha ninguém por trás. Não tinha um autor identificado, era às vezes uma conta falsa, às vezes era difundido, não tinha uma instituição por trás, não tinha método e não apresentava-se uma forma de verificação, não tinha uma forma de citar as fontes. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é tentar definir um pouco qual que é o problema. Eu tento a achar que é mais prudente a gente usar uma definição muito específica de fake news, porque quando a gente amplia muito, outras coisas começam a entrar nesse debate que já são problemas antigos. Recebi um áudio no WhatsApp, na época da greve dos caminhoneiros que a gente teve agora, um monte de gente passando áudio, poxa, isso é depoimento de presidente dos sindicatos caminhoneiros, uma entidade que nem existia. Isso não é bem fake news nessa definição, porque não se encaixa em um conteúdo com uma aparência jornalística. Isso é um áudio de uma pessoa que você não conhece, que foi repassada por milhões de pessoas num grande telefone sem fio, até chegar no seu telefone sem fio. Nesse sentido, funcionaria como um trote telefônico de antigamente, né? Pois é. E foi lá e fez uma... E é um problema bastante antigo, né? Isso daí as tecnologias... com maldade ou de brincadeira, mas foi lá e manipulou uma certa situação. Exato. E essas novas tecnologias complicam esse fenômeno, porque fica muito fácil de você passar isso para frente, fica difícil de reconstituir essa camada, mas é um fenômeno muito antigo. Isso é tão antigo quanto a comunicação humana, o espalhamento desses boatos. O que a gente tem talvez de mais específico desses últimos anos são alguns sites que tentam usar esse potencial muito positivo da internet. Nós temos acesso a fontes diferentes, a voz de pessoas que antes não tinham as suas vozes. Eles usam esse potencial, infelizmente, para confundir, para jogar mais ruído no meio da comunicação e para colocar informações que são incorretas com uma aparência de algo que foi verificado profissionalmente por um jornalista, sendo que não foi. Eu tenho perguntas aqui, não sei se, Sérgio, porque acho que a única divergência, você falou, tem algumas divergências cordiais e tal, mas a única que se apontou talvez seja numa certa amplitude que o exemplo do Sérgio com o caminhoneiro e tal teria trazido, pelo menos nesse momento é que eu consegui identificar. Você quer comentar algum ponto? Não, eu não uso o termo fake news, eu acho isso uma bobagem. Eu não entendi que foi esse o problema. Eu acho o seguinte, se você vai definir a mentira apresentada como notícia, aí sim você tem que ter uma restrição. E é aquilo que não aconteceu, factual, e você também pode definir que existem grupos que são pagos para poder disseminar notícias falsas. Ótimo. Isso não é um problema. O problema é o que está acontecendo aqui. Você pega... Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você pega, estrutura você tem um controle algoritmo da maior rede de comunicação social no Brasil, que é o Facebook. Ela contrata agências que vão definir se o discurso é verdade ou é mentira, sendo que muitas vezes esse discurso ele tem nuances que não dá para apurar no sim ou não. Não é ele sim, não é factual, não é factual. Ele é uma opinião, pode ser opinião, mas também... Eu pego o exemplo do Papa e o crucifixo do Lula. Aquilo claro, esse é o melhor uma exemplo. lambança da checagem de fatos. Vou explicar por quê. Porque aquilo, inclusive, não foi... Quem divulgou que o Lula... Quem primeiro divulgou foi a imprensa. Foi a Folha. Foram os sites noticiosos que concluíram... E podem concluir, hein? Porque na linguagem diplomática, quando você manda um cara muito próximo a você fazer alguma coisa, quem estuda relações internacionais sabe o que são sinais na diplomacia. Então era um caso muito complexo que não caberia a checagem do sim ou não. É disso que eu estou falando. Eu estou falando do perigo das disputas tensas que vão ocorrer e a gente querer simplificá-las. E eu vou dizer uma coisa muito séria, assim, que é muito difícil de fazer checagem de fatos. Você pega alguém lá no Rio, uma desembargadora falou, olha, a Marielle Franco foi morta porque não cumpriu as suas promessas com o Comando Vermelho. Se eu não me engano, foi isso. Com tráfico de drogas. Com tráfico de drogas.
você apurar isso, você tem que pôr um jornalista para visitar os lugares, fazer. Dá para fazer. Fizeram isso. Né? Fizeram isso. Agora, é difícil fazer. Então, como é que você faz isso rapidamente, com todo o discurso, numa campanha eleitoral? O que eu quero dizer é o seguinte, não vai ser fácil a apuração, nem factual de verdade e de mentira. Que eu concordo que tem que ser muito restrito. E me preocupa muito as legislações que estão no Congresso Nacional. Não sei se vocês observaram, eu vi minuciosamente 3 leis mal escritas. Elas escrevem fake news numa lei brasileira, tem palavras em português para dizer isso, mas não é esse problema. O problema que eu vejo é que uma delas diz o seguinte, que se você replicar essas notícias, você também é uma pessoa a ser acusada. Você pode ser responsabilizado por repassar o conteúdo. E você, além de repassar, tem uma outra que diz que vira crime de segurança nacional. E uma outra diz que a empresa que permitir que isso ocorra na sua área, por exemplo, se tem um blog, você permite que alguém publique alguma coisa no comentário, você passa a ser responsável pelo terceiro, violando o Marco Civil. Isso vai arrebentar o Marco Civil da internet no Brasil. Essas coisas, na verdade, você pode olhar os políticos proponentes. São, em geral, políticos que têm denúncias contra eles e eles querem impedir essas denúncias. Então, veja, o que o combate à chamada fake news está gerando no Brasil? Ele está gerando uma ação seletiva, preocupante, de perseguição política e de censura. Então eu digo, tem como você impedir isso? Ora, começa do Poder Judiciário parando de querer ter um modelo de verdade prévio. Não tem modelo de verdade. Não tem comissão que vai definir o que é verdade. A Polícia Federal, você já imaginou um agente da Polícia Federal ou um militar do Centro de Ciberguerra, que compõe a Comissão da Justiça Eleitoral, sair caçando notícias falsas, fake news nas redes? Ele vai caçar o quê? Então veja a situação. Em geral, as forças políticas em disputa têm que acionar a Justiça Eleitoral e ela age e avalia se aquilo é verdade ou é mentira, caso a caso. Como no caso da Marielle, difícil. Tem coisa difícil de apurar e tem coisa mais simples de apurar. Identificamos uma fazenda de produção ou uma fábrica de produção de mentiras. Beleza, como que nós vamos agir? Não é simples. A gente cancela o IP dessa fábrica? Ela é uma fábrica mesmo? Ou a gente tem que apurar se foi uma notícia falsa que porventura ela divulgou ou ela sistematicamente é contratada para fabricar notícias falsas? Tudo isso requer um trabalho minucioso. Não dá para de pronto você colocar algumas pessoas dizendo que lá de uma sala, com acesso ao computador, você vai resolver todos os problemas das mentiras que vão proliferar na internet. Não vão. Ivan. Eu queria inclusive complementar essa preocupação que o Sérgio teve, que eu compartilho completamente ela, porque o nosso histórico recente dá um pouco medo nisso. A gente tem que lembrar que no final do ano passado, final de 2017, durante a reforma política, o Congresso aprovou uma emenda num apagar das luzes, uma emenda bastante sacana, produzida mais uma vez com uma linguagem muito confusa e ampla, determinando que conteúdo, e aí juntando vários sacos diferentes, vários gatos diferentes no mesmo saco. Conteúdo que fosse ofensivo, notícias falsas ou conteúdo que pudesse ser discriminatório, deveria ser removido automaticamente da rede, somente com uma simples notificação, não mais passando por um juiz, como o Marco Civil da Internet felizmente determinou após a sua aprovação. Essa emenda acabou sendo aprovada pelo Congresso, felizmente, pela pressão da sociedade civil. O próprio produtor da emenda ficou constrangido, teve que passar um pedido para a presidência. Pois é. Na lei eleitoral. Era exatamente para esse período, no período eleitoral mais importante para a gente ter acesso às informações. Isso abriria um espaço para que qualquer pessoa, uma denúncia comprovada contra a minha candidatura, o meu trabalho político, me senti ofendido, tira do ar. Eu notifiquei, não precisa um juiz avaliar nada, estou ofendido, eu achei que isso é discriminatório, já pode apagar tudo. Então isso foi quase aprovado, o Congresso aprovou, felizmente o presidente vetou essa emenda por uma pressão social muito grande, mas num momento de histeria contra as fake news, alguma coisa parecida
ou quase pior do que isso, pode acabar sendo aprovado. A gente tem o caso da Malásia, que acho que deve dar um alerta para a gente. Foi o primeiro país que aprovou uma lei específica para tratar de fake news desde essa histeria global com o fenômeno. Eles prenderam uma pessoa que publicou uma informação incorreta, comprovadamente incorreta nas redes sociais. Um colega dele tinha sido baleado, ele chamou a assistência na visão dele tinha demorado 1 hora, ele reclamou pelas redes sociais. Aí foram verificar que entre o momento da chamada e a assistência tinham passado poucos minutos. Então a informação que ele tinha colocado nas redes estava incorreta. Ele foi preso. Ele não pagou uma multa e teve que ficar mais tempo ainda na cadeia. Se me permite, numa desses projetos de lei que está lá em Brasília, está dizendo, não só, esse que usa a expressão fake news, está dizendo que é fake news e informação incompleta. Você imagina o que é incompleto? Quer dizer, leis... Tudo é incompleto. Pois é, o debate aqui é incompleto, tudo vai. O texto que a gente possa escrever vai ser incompleto. Então você vê, quando você exagera na produção de uma lei que incide na liberdade, é muito perigoso. É como a lei antiterrorista aqui no Brasil, que tem 7 tópicos para definir o que é terrorismo, ou seja, não definiu nada. Então é muito perigosa a nossa situação e esses projetos de lei que estão lá, eu espero que o Congresso Nacional não os aprove, mas tem essa, muitas vezes por desatenção, por voto de liderança, as pessoas aprovaram, como aprovaram a lei eleitoral que está em vigor no Brasil hoje, essa que você se referia na emenda, a emenda não passou, mas passaram muita coisa. Passou uma coisa lá que aparentemente para o nosso... para as pessoas que estão nos vendo, pode parecer legal. Proibição de robô. Ah, boa. Por que você vai proibir robô? Pô, quer dizer, é um perigo isso. E proibir de forma geral quando tem alguns tipos, né? Eu tenho alguns alunos lá na Federal do ABC, eu posso fazer um chatbot, um robô, porque o robô é uma atividade automatizada na rede, vamos falar assim. Eu faço um chatbot para conversar com as pessoas que entram no meu perfil no Twitter e responder com deep learning, que é um tipo de aprendizado de máquina, e respondendo com alguns parâmetros. Por que isso é crime? Quer dizer, é de uma falta de clareza. Então, mas deixa eu já aproveitar e colocar os internautas na conversa, porque tem perguntas que vão nessa direção. Nessa direção, quer dizer, que tocam na questão dos robôs, embora sob outro ponto de vista. Uma pergunta do nosso diretor de jornalismo aqui da TVT, o Luiz Parisi, que ele diz, olha, a pesquisa do Internet Lab aponta que quase 700 mil dos 1.914.000 seguidores de Marina são robôs. Cerca de 36%. Geraldo Alckmin tem 455 mil robôs, o equivalente a 46% de seus seguidores. Bolsonaro tem pouco mais de 400 mil de uma base de 1,1 milhão, que dá cerca de 34%. Sim. Como o eleitor comum pode se defender desse tipo de comunicação política por robô, que muitas vezes espalha fake news? Como o cidadão comum pode checar e se precaver, não cair em contos do vigário nas próximas eleições? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, esse robô simplesmente criado para dar uma impressão que tem muitos seguidores na rede, isso é uma técnica do mercado. Para inflar o perfil. Para inflar o perfil. Isso é uma técnica que não é criminalizada. E que é para dizer que o candidato está bem, forte. Né? Olha eu tenho 1 milhão e tal. Isso, em geral, é comprado, então a Justiça Eleitoral precisa olhar. Só que as pessoas estão comprando agora. Quando começar a eleição, elas param. Queria lembrar que em 2014 tinha a TV Revolta, não sei se vocês se recordam, ela saltou de 1 milhão de likes para 3,5 milhões. E eu entrei numa polêmica, eu falei, isso aí foi comprado, porque o Facebook já não permitia um crescimento orgânico desse modo. E os algoritmos brecavam esse crescimento. Sim, brecam. Eles gastaram milhões ali. Quem pagou? O Facebook não fala. Não estou dizendo, é segredo de negócio, problema deles. Mas a justiça tinha que entrar no mérito. Mas o João Revolta não era político, não. Ele não era candidato. Ele fez uma coisa para atacar a candidata Dilma Rousseff.
Essa que é a questão. Então, boa parte da campanha eleitoral e dos robôs são usados não nos perfis dos candidatos para inflar, são usados para replicar coisas de outras centrais que não partem dos perfis oficiais. Esse é o problema. Esse problema que aí, ele na aponta, verdade, faz uma arma de guerra, né? Esse problema que ele aponta, eu acho um problema porque ilude a pessoa. Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas na verdade metade disso eu comecei com 100 fake. mil, vamos dizer assim, perfis falsos, né, fakes, e esses 100 mil me ajudaram a conseguir o resto, porque olha como ele é forte na rede. Vou também clicar. Aí o cara vai lá e clica. O efeito manada, né? Efeito Esse aqui manada, é um efeito manada artificial. Tem esse problema. Agora, o robô que eu acho que me preocupa é o robô, porque nem sempre esse robô é replicador. É isso que eu estou falando. O robô replicador de notícias falsas. Em geral, no Brasil, nós estamos pesquisando isso ainda, mas aparentemente há centros criadores de notícias falsas e de preconceitos que não necessariamente são notícias, são opiniões. Como vou dar um exemplo. Uma coisa que não é fake news no meu modo de ver, tão preocupante quanto. A mulher não educa o filho, o marido bebe o dia todo, perde o emprego e agora vem ganhar Bolsa Família. Esses caras querem sustentar vagabundos. Isso não é fake news. Isso é uma opinião. Uma opinião repleta de preconceitos, porque falar, quem está nos ouvindo sabe, que as pessoas que estão desempregadas hoje é porque bebem, um absurdo. A despeito de pode ter um ou outro grotesco, que é alcoólatra. E aí é o caso que é grotesco. É incompreensão social, inclusive. Né? Então, mas isso, o discurso de ódio contra as mulheres, as feministas, que tem alguns youtubers que fazem, quer dizer, eu não vi, por exemplo, assim como fizeram com o discurso do Lula, quando ele estava sendo levado aqui para a Polícia Federal, não fizeram com esses youtubers haters que mentem e misturam ódio junto com mentiras. Então, não chamam isso de fake news. Não, né? Não está ao alcance da lei. Né? Muito embora, porque o racismo no Brasil é crime, já é crime, tá certo? A apologia ao crime, né, de estupro e tal, que tem até candidato que faz, né, também é crime, tá certo? Mas isso não está sendo buscado quando se discute fake news. Eu me preocupo com esses centros difusores do discurso de ódio, que são os mesmos centros que propagandeiam na disputa política grandes inverdades, mentiras, e que os exageros são praticados. Nem todos os exageros podem ser chamados de fake news, no critério mais amplo ou restrito. Esse que é o problema. E isso é um grande problema. O sindicato é quem procura a solução. Eu também quero agradecer a sua audiência, a sua participação e dizer que nós vamos persistir na luta, porque a Che Guevara já dizia, lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais, e nós não vamos desistir jamais dessa luta que é em defesa dos direitos dos trabalhadores. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio,
Basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato.